asteroide, nenhum tipo de foguete espacial construído por humanos. O que era? Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Cidade do Vaticano, Itália. O Papa Bento XVI desce pela nave da Catedral de São Pedro levando um crucifixo de ouro. Chegando ao altar, ele ergue o turíbulo, um vaso metálico suspenso por correntes, no qual se queima incenso para a purificação. O Papa recita a oração eucarística e depois ele e a congregação consomem o pão e o vinho consagrados. Todos estão, segundo as mais sagradas leis da Igreja, comendo o verdadeiro corpo e sangue de Jesus Cristo. Na missa, o padre tem o poder das orações que recita para energizar a substância do pão e a substância do vinho, de tal forma que elas se transformam, se transubstanciam, mudam para a presença viva do corpo e do sangue de Cristo. A missa, a comunhão, a transubstanciação de comer o corpo de Deus, nos permite ingerir a energia divina. Isso se chama maná, a energia mágica, e o aspecto quase canibalístico do ritual é crucial para a expiação que está na reconciliação de se tornar um só com a fonte divina. No Novo Testamento, a segunda carta de Pedro atesta que os crentes nessa prática se tornam participantes da natureza divina, tornam-se unidos a Deus. A Igreja Católica Romana aderiu a essa interpretação de comunhão de modo tão forte que no século XVI o Concílio de Trento declarou que quem negasse isso podia ser excomungado. E durante a famosa Inquisição Espanhola, não crentes foram chamados de heréticos. Mas o que quer dizer tornar-se um com a divindade? A maioria dos historiadores diz que o ritual da missa remonta à última ceia, quando o ato de Jesus de servir pão e vinho a seus discípulos, durante a celebração da Páscoa, na verdade, criou um poderoso elo espiritual que não deve ser quebrado. Mas há quem acredite que a missa católica se originou em um ritual praticado milhares de anos antes. Estudiosos especulam que a missa, na verdade, se inspirou na mitologia egípcia e em um ritual que era feito para o deus Osíris. A ideia era de se tomar a substância divina, o corpo do Deus em nós, para nos unificarmos a essa energia transcendental. A lenda de Osíris diz que ele foi morto e desmembrado por seu invejoso irmão. E depois ressuscitou das várias partes de seu corpo por sua esposa, Ísis. Sacerdotes egípcios reencenam esse antigo evento com um ritual que envolve barro e trigo. O ritual tem a ver com fazer bolos de trigo, parecidos com os pedaços desmembrados do corpo de Osíris, que depois são escondidos e uma mulher, a esposa dele, encontra esses pedaços e, no fim, os sacerdotes comem os pedaços. Quem comia os bolos de trigo sacramentais acreditava ter trazido o deus Osíris de volta à vida neles mesmos. Mas de onde os antigos egípcios tiraram essa ideia tão profunda? A pergunta que se faz é se eles estavam imitando coisas que tinham visto, que envolviam, de alguma forma, a transformação de Osíris morto em uma pessoa regenerada. Quando analisamos alguns desses rituais, vemos que o contato com o divino é uma tecnologia, seja para um ritual ou uma prática ou para imitar extraterrestres. Pode a cerimônia católica romana de comer o corpo e o sangue de Cristo ter se originado na história de Osíris, no Egito Antigo? E se for assim, isso sugere que a religião católica, como outras crenças antigas, tenha raízes em um encontro extraterrestre? Um ritual é uma encenação participativa e o objetivo principal do ritual é comunicar algo de uma crença ou então de uma ideia. Esses antigos rituais coincidiram com o aparecimento de várias constelações no céu, várias estrelas,
Pelo mundo inteiro, nas antigas sociedades, havia a crença de que os seres humanos foram postos no planeta Terra por seres estelares. Em 1985, o Dr. Lipinski levou seu eletroscópio ao santuário de Medjugorje, Iugoslávia. Para medir a energia criada, se houvesse, por um grande grupo em oração. Há décadas, milhares de pessoas se reúnem nesse lugar, onde dizem ter visto uma aparição da Virgem Maria flutuando nos céus. Descobri que depois do tempo das aparições, especialmente quando havia grupos em oração, houve leituras no eletroscópio. E essa forma de energia agora está sendo explicada pelos físicos em termos de vibrações. Quando as pessoas começam a rezar, a energia sobe rapidamente. Parece um grupo de pessoas cercando ou circulando ao redor de uma figura fantasmagórica que chama de Espírito Santo. Se você olhar na cabeça do Espírito Santo, vai ver os olhos dele no rosto. E por esse motivo eu acho que este desenho representa um evento. A mitologia, como as lendas, contém histórias reais. Há um forte sentido de pertinência às fontes, quando se entra no ritual. Nosso maior desejo é pelas coisas de que não nos lembramos. Queremos a sabedoria perdida e as possibilidades. Parece que trabalhamos para chegar às metas que não compreendemos. E parece que somos impulsionados por aspirações que nos são misteriosas. Os que vêm de outro mundo, nossos parentes, são os que trazem as leis e as instruções nas cerimônias e nos rituais para que as pessoas passem por um processo de evolução. Os rituais frequentemente praticados hoje, como orações, funerais e coroações, terão se baseado na tentativa primitiva do homem de imitar visitantes alienígenas? Ou eles serão algo ainda mais profundo? Podem os rituais dar ao homem os meios para ele se comunicar ou até mesmo retornar a uma existência talvez extraterrestre? Se for assim, poderemos só saber a verdade quando nós mesmos fizermos a jornada. Ou talvez, quando eles voltarem. Cidade do Vaticano, 2 de abril de 2005. Morre o Papa João Paulo II, encerrando um longo papado de 26 anos. Seu corpo foi quimicamente preservado e transportado à Basílica de São Pedro para exposição pública. Em uma cerimônia vista por milhões de pessoas, o cardeal Joseph Ratzinger disse que a alma de seu amado pontífice foi levada à glória eterna do céu. E seu corpo foi enterrado em uma grande tumba embaixo da Basílica. Vimos que todos os cuidados foram tomados para preservar o corpo do Papa João Paulo. A ideia é de que a morte é só o início de sua jornada. Muitos funerais modernos que acontecem na Europa ou nos Estados Unidos, muitas das ideias iniciais têm suas raízes no Egito Antigo. No Egito Antigo, os corpos eram mumificados e colocados em sarcófagos semelhantes a seres humanos. Isso é feito até hoje em muitas tradições religiosas, incluindo a Igreja Católica Romana. Uma das maiores descobertas no estudo das múmias egípcias, e outras também, é que o DNA fica preservado por milhares e milhares de anos pelo processo de mumificação. Isso torna possível clonar múmias antigas e, nesse sentido, trazê-las de volta à vida. Será possível
que, planejado para acontecer no futuro e a partir de um corpo bem mumificado, os antigos extraterrestres soubessem que um clone desse corpo poderia renascer após muitos anos? E será possível que, com a estrutura do DNA e todas as informações que contém, o corpo voltasse à vida com a lembrança do que a pessoa viveu, do que ela foi e com o que sabia quando morreu? Esse pode ser o propósito. Isso está aí para ser usado no futuro, que ainda não chegou, mas com a tecnologia que estamos rapidamente adquirindo. Quando os extraterrestres ensinaram a arte da mumificação, teriam consciência ou teriam em mente que em 5.000 anos de evolução, a ciência médica avançaria a ponto de conseguir extrair o DNA das múmias? Talvez isso seja parte do propósito da mumificação, criar uma espécie de cápsula do tempo. Mumificação é qualquer processo usado para evitar a decomposição do corpo que se dá naturalmente após a morte. O corpo preservado de João Paulo II, em essência, é uma múmia. E nos dias atuais, acham-se múmias no mundo inteiro.